Enquanto para o mundo, naquela época, o primeiro mês do ano, de fato, era o Nissan, eles chamavam de Nissan, e para os judeus ou para os hebreus era Abib, né? Na verdade, o nome equivalia a Abib para os judeus. Os judeus não consideravam Abib o primeiro mês do ano, né? Era diferente, mas especificamente isso ocorria em Judá. Então, até Israel inteiro, segundo as fontes, segundo Thomas aqui, quando ele fala da cronologia no tempo dos juízes, ele vem falando que dentro do povo de Israel, Judá se destacava pela questão do calendário. Eles aplicavam o calendário de forma diferente. Então, Abib, que equivalia a Nissan para o mundo daquela época, ele não era o primeiro mês do ano. Então, a gente tem aqui duas situações. Então, o calendário hebraico para o povo de Judá, quando eu foco em Judá, é porque, no fim das contas, a tribo de Judá dentro do povo de Israel, dentro do povo hebreu, foi a única tribo que restou, né? O restante das tribos foi levado cativo pela Síria. Então Judá ele entendia o calendário de uma forma particular, que era uma forma muito religiosa, então, a visão do templo, a visão cosmológica do povo hebreu representado ali agora somente pelo povo de Judá era altamente religiosa. Então essa visão religiosa, ela também se estendia à vida civil do povo ali de Judá. Então esse calendário, o ano novo, ele não se dava com o primeiro mês que aparece aqui neste calendário, que era a Bíblia, o Nissan, ele na verdade se dava no mês de Tishri, ou originalmente como era chamado, Etanim, que era o sétimo mês dentro dessa sequência de meses daqui do calendário hebraico. E ele iniciava, então, o ano novo iniciava no outono e ia até um outro outono. Ao passo que este mesmo calendário era entendido pelo mundo comum da época, né, iniciando o ano em Nissan e indo até Nissan. Né, de primavera a primavera era um novo ano. E para os judeus, o ano novo iniciava de outono a outono, de Tishri a Tishri. E aqui fazendo um destaque para as festas, né? Por que que os judeus eles entendiam que o ano novo para eles iniciava no sétimo mês, que era o mês de Etanim, o mês de Tishri? Aqui uma olhadinha nas festas, a gente tem o toque das trombetas, o dia da expiação, ocorria no 10º dia de Tishri. Destaco aqui, de fato, o dia da expiação, que era um dia altamente solene. Era, na verdade, a principal festa deste mês aqui, já que ela diz respeito ao dia em que o povo de Deus, né, os judeus ali, os hebreus que representavam o povo de Deus na terra, eles receberiam o perdão de Deus por todos os seus pecados cometidos ao longo do ano. Então, os pecados cometidos de Tishri a Tishri, eles deveriam ser perdoados aqui no 10º dia de Tishri, no 10º dia do sétimo mês. Deveriam passar por um processo de purificação e perdão de fato. Então, este dia 10 de Etanim, 10 de Tishri, era o dia do perdão, era o dia do Yom Kippur em hebraico. E este dia do perdão ele contava com o ritual de purificação do santuário, que estava ali no meio do povo. Então, a purificação do santuário, segundo o que está escrito na Bíblia, ele servia para, de fato, purificar espiritualmente e também fisicamente o templo, purificar o tabernáculo de Deus ali, já que ao longo do ano inteiro, segundo os sacrifícios que eram ofertados todos os dias, os pecados do povo de Israel eram registrados ali no santuário. Então, o sangue dos animais ficava impregnado ali nos utensílios. Consequentemente, em algum momento, aquele sangue que representava a culpa e a confissão de todos os pecados do povo precisava ser limpo, precisava de uma purificação. Então, era esse o objetivo da purificação do santuário. Esse era o objetivo do dia da expiação dos pecados, do dia do perdão. Então, todos os pecados registrados eram apagados tanto simbolicamente quanto de fato ali tudo era lavado, tudo era limpo, representando de fato o que está escrito, que os nossos pecados confessados e perdoados são lançados nas profundezas do mar e são esquecidos para sempre. Esse era o intuito do Yom Kippur, por isso era uma festa altamente solene e altamente importante para o povo de Israel, que era o fim de fato definitivo dos seus pecados e até de seus registros ali, né, no santuário.
E por isso, então, que o povo de Judá, eles entendiam que aquele era um novo começo para eles. Então faz todo sentido dentro dessa perspectiva que o mês de Etanim, o mês de Tishri, ali no dia 10 era o começo do ano novo para eles, de fato, né? Após receber esse perdão de Deus, de acordo com todos os rituais prescritos, então o povo poderia seguir de forma limpa, né? Poderia iniciar uma nova vida ali. Então essa era a particularidade. Então, na verdade, o calendário hebraico ele era baseado fundamentalmente e originalmente pela observação da safra da cevada e da lua nova, do ciclo da lua ali, né? Então, na verdade, o mês de Abib, que era o mês da Páscoa, na primavera, era orientado pela maturação da cevada e também pela lua nova. Os outros meses, eles precisavam observar a lua nova. Então, era um ciclo Aviv e um ciclo lunar, né? Um ciclo Aviv lunar que eles precisavam observar, porque disso daqui dependia também a observação de todas as outras luas novas que equivaleriam aos outros meses seguintes. Em algum momento da história hebraica, algumas mudanças foram ocorrendo. De acordo com as fontes históricas que eu coloco aqui para você, eu vou ler como está escrito, né, nesses documentos. O autor aqui ele coloca o seguinte: um comitê especial do Sinédrio tinha como missão balancear o ano lunar com o ano solar. Então aqui a gente já vê alguma coisa diferente. Então, enquanto o calendário hebraico originalmente era baseado exclusivamente pela observação da lua, do movimento da lua, dos ciclos da lua e também do ciclo da cevada no mês de Abib, aqui já começaram a integralizar o ciclo solar dentro do ciclo lunar. Então esse comitê chamado Conselho do Calendário, ele calculava o princípio das estações com base em dados astronômicos transmitidos por tradição oral desde tempos remotos. Quando depois de 2 ou 3 anos o excesso anual de 11 dias se acumulava até contar aproximadamente 30 dias, se intercalava um 13º mês, que seria o Adar 2. A inclusão desse 13º mês, do Adar 2, ele tinha que ser antes do mês de Nissan, que na verdade era chamado ainda de Abib, para assegurar que a Páscoa ocorresse na primavera e não começasse a retroceder até o inverno, que seria o verão no hemisfério sul. Então aqui a gente já tem a inclusão de Adar 2, do 13º mês, a cada 2 ou 3 anos, por conta desse novo esquema de cálculo que eles estavam fazendo. Então era um tipo diferente de cálculo que ali sobrava 11 dias e que eles acumulavam. Então eles jogavam essa sobra a cada 2 ou 3 anos e formavam então mais um mês de forma fixa, não era mais, já não estava mais sendo por observação nem da lua e nem da safra da cevada. Ele continua dizendo aqui que este método de observação do tempo, na verdade, intercalação de meses, foi usado durante todo o período do Segundo Templo, que vai de 516 a.C. até 70 d.C., e por 3 séculos após a sua destruição do templo. Então, todo esse período em que... então, isso foi usado durante todo o período que existiu um sinédrio de forma independente. E no século IV, quando a opressão e a perseguição ameaçaram a existência do sinédrio, o patriarca, na época, o patriarca Hileu, na época, tomou uma decisão extraordinária justamente para preservar a unidade do povo de Israel. Então, para evitar que os judeus dispersos já por toda a face da terra festejassem os novilúnios, os meses e as festividades em dias diferentes, né? Já não estava todo mundo no mesmo lugar, eles estavam dispersos já, né? Por conta da destruição do templo, a queda de Jerusalém. Então, o intuito foi de unificar todo mundo, todos os judeus no mundo inteiro. Então, esse líder religioso, esse líder judeu Hileu II, ele tornou público para todos os judeus o sistema de cálculo do calendário que eles faziam, até então era guardado em extremo segredo, então ele oficializou para todos. E então, de acordo com esse sistema, Hileu II santificou todos os inícios de meses já de antemão, deixando de lado a observação natural da lua nova e natural do amadurecimento da cevada, e intercalou todos os meses dos futuros anos bissextos já
até o dia em que o novo Sinédrio fosse reconhecido pelo povo de Israel. O calendário se tornou permanente, de acordo com o qual todas as novas luas, né, todas as luas novas e festividades já são calculadas e celebradas por todos os judeus do mundo inteiro. Então não é mais de fato pela observação natural, mas já é algo pré-definido. Então esse calendário é fixo e ele está baseado no princípio, não é num princípio apenas lunar, como era antigamente, mas agora ele já integrou então ao ciclo do Sol. Então hoje o calendário hebraico, hoje o calendário judaico, na verdade, é um calendário com princípio lunisolar, ou seja, baseado no ciclo do Sol e da Lua. O calendário judaico hoje é fixo, né, sendo lunisolar, ele é baseado em um mês padrão de 29 dias, como já era antes, porém, agora ele também é baseado e intrinsecamente ele se orienta pelo ciclo chamado ciclo metônico. O que é esse ciclo metônico? É um ciclo de tempo que diz que um evento, um mesmo evento, numa mesma data, ele vai se repetir a cada 19 anos. Então, o ciclo metônico é um ciclo de 19 anos. Né? Após isso, ocorre uma repetição da mesma data. Então, dentro desse ciclo de 19 anos, ocorrerão 7 anos bissextos. Então, 7 anos de 13 meses de forma já fixa, de forma já pré-determinada. Porém, isso alterou de fato toda a prescrição bíblica. Né? Hoje, os judeus, de fato, eles observam as festas de maneira diferente. Esse mês de Adar 2, agora ele não vai mais ser acrescentado somente quando a safra das cevadas não estiver a vive ainda, no final de Adar. Ele já vai ser colocado de forma fixa 7 vezes dentro de 19 anos.